Mulheres extraordinárias, maravilhosas. Vanessa Cavalini, Maria Ribeiro, Roberta Sara, Tamira Petroni. Eu entrevisto mulheres, mas o programa é pra todos. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é Senta Direito, Garota. Eu sou a Juliana Amador. Antes de começar o episódio, eu venho lembrar que nós temos um Apoia-se. É muito importante. Qualquer colaboração ajuda a manter esse programa no ar. Esse programa que traz aqui mulheres extraordinárias, incríveis. E hoje a convidada é muito especial, porque eu tô namorando essa vinda. Acho que desde que eu abri esse programa, que vai fazer 4 anos. Valesca Zanello, é uma honra te receber aqui. Juju, também tô tão feliz, muito feliz de estar aqui. Que bom que a Bienal é no Rio, né? E que eu estou aqui. Muito obrigada, Bienal. Inclusive, é uma convidada estreladíssima pra Bienal. Valesca, vamos começar lá do comecinho. Né, dessa mulher psicóloga, filósofa, onde tudo, né, onde essa militante, essa figura central hoje no feminismo, onde tudo começou. Olha só, eu fui entender o que era o feminismo muito mais velha. Mas Sim. Eu me considero como uma alma, um jeito de ser feminista desde quando eu nasci. Então, desde criança, eu acho que eu sempre senti um incômodo daquilo que era esperado de mim. E aquilo que eu queria ser. Eu sempre tive uma alma aventureira. Eu queria ser cientista. Meu sonho quando criança era ser exploradora. Eu queria ser arqueóloga. Até escrevi um livro sobre a Aniede Guidon. Então, me realizei um pouco nesse sentido, né? De poder aclamar uma grande arqueóloga brasileira. E eu senti esse incômodo desse descompasso, né? De uma alma que queria voar e daquilo que esperavam, de eu ter um namorado. De eu sonhar cumprir, em casar. o estereótipo, usar maquiagem, aquela chatice toda. De uma imposição da feminilidade. A misoginia vem daí, né? Pelo fato de você ser do sexo feminino e quererem te imputar um monte de coisa. Bom, enfim. Então, eu fui estudar psicologia. A escolha da psicologia não foi aleatória. Eu tinha muitas dúvidas, assim. Eu gostava muito de exatas. Eu pensei em fazer biologia também. Mas eu perdi uma grande amiga quando eu tinha mais ou menos 15 anos. Um acidente de carro. E aquilo mexeu muito comigo. Uma amiga que era como uma irmã. E aí, minha mãe já fazia análise e eu pedi para fazer. Então, foi pelo resultado desse trabalho com a palavra em mim, que eu falei, eu quero fazer isso é muito maravilhoso. Foi um encanto pela psicanálise. Então, fui fazer psicologia. Gostei muito da área da psicopatologia, da psicanálise, a clínica, sempre quis clínica. Então é importante dizer isso, a minha formação vem da clínica, é o lugar da onde eu falo, da onde eu pesquiso. Meu doutorado foi entre psicanálise e filosofia da linguagem, porque quando eu terminei a psicologia, eu fiz filosofia também, tudo na Universidade de Brasília. E dava, então, estágio no hospital psiquiátrico e atendia, né? Eu atendi muitos anos. E começou a me chamar a atenção. Lembrando que sempre esse mal-estar desse lugar, dessas expectativas e que eu comparava com os meus primos, com os meus amigos, com aquela perguntinha, né? E é uma faculdade que tem muitas mulheres. Tem muitas mulheres. Mas assim, é impossível você nascer no sexo feminino e não sentir esse incômodo, né? Até o medo de ser estuprada, que eu acho que é um medo que é comum às mulheres do Brasil. A gente sente muito isso quando vai pro exterior, porque esse medo tá incorporado, que eles chamam embodied, né? E aí, então, através dessa prática, tanto da supervisão quanto do atendimento, eu comecei a ver, grande parte das pessoas que eu atendi eram mulheres, como havia violências de gênero. Então, assim, meu Deus, ninguém tá falando disso. Por exemplo, uma coisa que me chamou a atenção na clínica, a quantidade de mulheres que eu atendi que sofreram abuso sexual infantil. E eu nunca tinha estudado isso na minha graduação. Falei, mas ninguém tá falando disso, a gente precisa falar disso. E cada vez mais ficou evidente para mim a importância da gente qualificar gênero e raça, né? Que são, acho que, duas estruturas opressoras historicamente construídas no nosso país para pensar saúde mental. Quem pensa saúde mental sem qualificar isso, para mim, não tá com nada. A chance de estar sendo sexista e racista e, digamos assim, não ajudando, ajudando essa pessoa a sair ou a modificar certas coisas na vida é muito grande. Então, eu comecei a fazer pesquisas, só para você ter uma ideia, né? Eu dava estágio num dos maiores hospitais psiquiátricos do Centro-Oeste, um negócio horrível, hospitalocêntrico, que dividia a ala masculina e a ala feminina. Na ala feminina, quais eram as queixas? Amor,
ele me traiu, aquele filho da mãe tá com a amante, e por aí vai. Mas também, às vezes, vinha através de delírio, a coisa da maternidade. Então, tinha muita disputa assim, eu tô aqui, batia na barriga porque eu tenho um filho. A outra, tá nada, isso é gordura, eu tenho 2. A outra, eu tenho 5, porque eu sou boa de pica. Então, assim, havia uma coisa, e essas mulheres não estavam grávidas, a maternidade como empoderamento colonizado. E os homens, muito na questão do trabalho. Então, eu sou rico. Tinha um lá que falava assim, eu sou rico. Você já passou no Itaú para pegar os seus 500 mil que eu te dei? Você vem nesse carro velho? Vou mandar meu helicóptero. Ou a pica das galáxias, né? Então, assim, eu namoro a Kelly Key, mas traio com a Angélica. Ou eu tenho 40 mulheres. Aí eu perguntava, mas como é que você dá conta? O tendão aqui é forte. Então, só para dizer o seguinte, quem pega esse primeiro artigo, que chama-se Loucura e Cultura, vai ver lá as categorias analíticas que eu propus muitos anos depois. Quando eu escrevo o meu livro, no primeiro pós-doutorado, que é o Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, que é o livro mãe, para todos esses outros livros, né? É um livro que é vamos botar assim, um divisor de águas na minha vida como pesquisadora. Eu fui levada pela empiria, vamos botar assim, pela prática, mas uma prática refletida, teorizada, a construção das categorias dos dispositivos de gênero para a gente pensar os processos de subjetivação. Dito de maneira simples para quem está assistindo, num país sexista e racista, tornar-se membro de uma sociedade ainda é marcado pelo binarismo, que é o tornar-se homem e mulher. Então eu vejo hoje um discurso, não binário é muito lindo, mas a gente não pula os efeitos de um sistema binário se dizendo não binário. Eu acho assim, em termos de projeto pessoal é ótimo, mas de coletividade não dá. Porque a leitura binarista afeta a vida, sobretudo de quem nasceu no sexo feminino. Por quê? Porque gênero não é só diversidade, gênero é uma relação de poder e de hierarquia. Opressão. E você tá no pior lugar, faz diferença. É a mesma coisa do racismo, com uma diferença. Porque se a gente for pensar em termos históricos, sexismo e racismo no sistema do patriarcado capitalista nascem de mãos dadas. E tem um modo de funcionar parecido. Com a diferença que a raça é puramente uma invenção social, uma construção social. E o sexo tem uma realidade material. Então eu também vejo aí, pela questão da pós-modernidade, pós-verdade, uma negação do corpo. E a gente vai ver efeitos deletérios disso na vida das mulheres. Por exemplo, a gente não tem pesquisas e dinheiro gasto com pesquisa sobre a gente. Até remédios, né? Posologia. Exatamente. Até psicotrópico é feito pro corpo masculino. Eu entrei na menopausa tem 5 anos. Até você achar alguém que entenda de menopausa, não tem menopausologia, centros de menopausologia. Quer dizer, isso vai sofrer, problema é seu. Então, assim, eu gostaria muito que os nossos corpos fossem representados, fossem estudados. A gente tem, por exemplo, a Lisa Mosconi, que tem trabalhado com isso, é uma neurocientista americana. E ela cada vez mais tem mostrado como o nosso ciclo reprodutivo afeta o cérebro. Essa autora, ela diz que a gente tem 3 grandes regêneses da nossa vida. Que é quando a gente menstrua, quando a gente tem um filho e quando a gente entra na menopausa. Então, sintomas aí, pra quem tá na menopausa igual a mim, que você tá sofrendo, não é simplesmente coisa da sua cabeça. A gente tá tendo uma rearquitetação cerebral. E isso não é uma perda. Eu acho que isso é importante dizer. O que a gente lê como negativo é fruto… Não significa que a sua vida tá acabada, que você não serve mais pra nada. Muito pelo contrário. É fruto de um olhar e uma representação feita por homens. A gente precisa ressignificar as nossas próprias experiências. E pra isso, não dá pra negar o corpo. Principalmente pra quem nunca teve o corpo representado. Pra mim, não cola, né? Sim, com certeza. Você sabe que eu entrevistei uma mulher que vivia paciente de HIV e ela falou que quando ela começou a tomar medicação, foi, assim, desastroso. Porque as doses eram todas pro homem. Estatina, tem pesquisa que mostra que a estatina provoca dor, um monte de efeito colateral nas mulheres e não nos homens. Por que a gente não tem um remédio como estatina, que é pro colesterol, para as mulheres? Então é isso, acho que a gente tem muitas coisas para discutir. E eu acho um engano quando dizem assim, é mera construção social. Nada no universo humano é mera. Começa daí. A construção social opera a realidade. Você ser colocada num lugar hierarquicamente inferior, onde você é vista como menos, onde você é objetificada sexualmente, tem efeitos reais. E a gente precisa falar sobre isso. Inclusive, esse é o tema do meu próximo livro, cujo volume vai sair… O primeiro volume, vão ser 4, vai sair no semestre que vem. Ansiosa. E depois desse livro Mãe, veio A Prateleira do Amor.
Isso. Quando eu escrevi esse livro, então acho que é importante dizer isso. Tem gente que acha que escrever um livro é simplesmente sentar e escrever. Gente, dá muito trabalho. Então, às vezes, assim, você tem que ler. Maravilhoso. Você lê 4 livros para escrever um parágrafo, Sim. né? Eu tenho muita seriedade com as coisas que eu falo. E, obviamente, eu vou usar pesquisas de outras Você pessoas. é uma pesquisadora. É isso. Você não é uma escritora. Eu não sou uma apenas. escritora e eu não sou uma influencer, gente. Eu posso até estar lá divulgando ciência. Graças a Deus está influenciando as pessoas, né? Mas assim, é porque as pessoas hoje estão meio borradas e Tá se tudo. confundindo. Não, eu sou cientista. Então a primeira coisa, eu não tenho que agradar ninguém, tá? O que eu falo é fruto de pesquisa. Discordou, faça pesquisa e mostre que tá errado e vamos ver. Vamos fazer uma nova pesquisa. E vamos conversar sobre isso. Não é achismo, não é lacração. Não é opinião. E é isso, se é um resultado que é ruim, te machuca, você vai tratar isso na sua terapia pessoal, né? Eu acho que a ciência tem um compromisso nesse sentido, mas é um compromisso aberto a um questionamento democrático baseado em ciência e não em achismo. Bom, então, quando eu publiquei esse livro, foi um livro que eu escrevi durante um ano. Foi um período de sabático, de pós-doutorado na UNB. Eu sou professora lá, né, na Universidade de Brasília. Eu trabalhei uma média de 15 horas por dia, de domingo a domingo. Então, eu não visitava nem meus pais, ninguém me viu. Amigo, assim. Quando terminou, eu tava estafada. E eu tinha a intenção de fazer um livro de bolso, que é um livro mais denso. Mas quem tem interesse, vale a pena ler. Porque eu também… O primeiro capítulo é mais denso, teoricamente, mas depois com uma linguagem acessível. Não sei se é porque a gente se identifica tanto. Tem os relatos. Faz tanto sentido pra gente. Relatos. Mas aí o que acontece? Eu queria fazer o livro de bolso, A Prateleira do Amor, que é baseado nesse livrão. Mas realmente eu não tive energia. Então isso foi em 2018. Em 2022, eu sentei e eu escrevi e revisei esse livro em menos de um mês. Saiu assim. Falei, agora tá pronto. Eu tava escrevendo, na época, a cartilha do livro, do baralho Emancipação, que também é baseado nos dispositivos, com situações escolares e um material para jovens a partir de 14 anos. Maravilhoso. Eu tenho me preocupado muito em como construir contra a tecnologia de gênero, como transformar o resultado da pesquisa científica em intervenção social. Eu acho que eu tenho esse compromisso de vida. E uma outra ideia também era traduzir. Eu proponho 3 categorias, que é o dispositivo amoroso e o dispositivo materno, para pensar a socialização de mulheres numa sociedade sexista como a brasileira, e o dispositivo da eficácia para os homens. Então, também a tradução ainda mais fácil do que esse livro, que é através de tirinhas. Então, aqui dá para ver. Esse é o novo, né? Esse é o que eu lancei em dezembro. Eu tô reeditando agora o dispositivo amoroso, então vai sair esse ano. E ano que vem vai sair o dispositivo materno, é a trilogia. Então aqui eu elenquei, dá para ter uma ideia, eu elenquei os principais pontos identitários da masculinidade e com exemplos que são prototípicos, é tudo baseado em ciência. Isso aqui E com texto direto. São tipo grupos de WhatsApp de homens. Tem um aí que é sobre isso. Eu posso dizer de onde foi tirado cada coisa. Fala. Não, posso falar de pesquisa. Tem uma aí que é sobre os agressores. São falas de homens agressores. Então, veio de uma pesquisa feita no meu grupo com homens agressores. Então, tudo aqui é baseado em ciência. Tem homens que falam assim, não me identifico. Gente, gênero não é sobre uma pessoa, não é sobre você. Sim. Gênero é sobre uma estrutura. E se você não se identifica, mas você vê seu irmão, seu pai, seu amigo. Se você não vê, é você que não tá enxergando. Porque, sinceramente, nem na sua bolha, entendeu? Abre os olhos, porque isso tá no cotidiano, né? Sim. E esse Prateleira do Amor fala muito sobre essa necessidade da mulher de ser escolhida. E se não for escolhida, que ela tem menos valor, né? Isso é muito impressionante. Porque mulheres super bem-sucedidas e poderosas, né? Financeiramente realizadas, ainda eu fico chocada. Porque é muito… A gente, como amiga, né? A gente, no nosso universo de mulheres e amigas, você vê uma mulher incrível, bem-sucedida, intelectual e tal, e ainda sofrendo com essa questão de não ser escolhida. Então, eu acho que aí tem 2 pontos. Primeiro, eu acho que isso toca numa crença equivocada, muito comum, de que o empoderamento, que é uma palavra que eu não gosto. Sim. Que já falando, porque empoderamento tem uma coisa muito exteriorizada, né? Que seja assim, por ter um corpo mais bonito, por fazer a make, por ganhar dinheiro, que é importante, não tô dizendo que não é. Mas o empoderamento externo não leva a uma emancipação interna.
Então, eu já atendi, por exemplo, mulheres que eram desembargadora, mas não conseguia ir, por exemplo, no final de semana ver um filme que ela queria, o marido nunca fazia o que ela queria, mas ela não conseguia. Então, trabalhei isso, foi muito interessante. Só que assim, ó, a prateleira, isso também é importante dizer, porque eu vejo que tem um equívoco de literalização, é uma metáfora. Sim. E como toda analogia, é limitada. Então, a prateleira não é um lugar que você tá lá e fala, agora eu vou sair. Não é uma decisão individual. A prateleira é pra gente entender como é que se dá uma pedagogia afetiva de uma certa forma de amar que a gente aprende como mulher que é identitária. E mostra como a gente tem aprendizagens específicas que são mediadas pelas interseccionalidades. Porque como uma prateleira, vou explicar, né? Talvez tem gente que não vai conhecer. Mas assim, como uma prateleira de supermercado que tem lugares diferentes para aquele produto, e geralmente você pega o que está mais na frente. Então, essa prateleira é mediada por um ideal estético. O corpo é entendido como maior capital para as mulheres ainda no Brasil. Muito forte isso, né? E que é branco, louro, magro e jovem. Então, quanto mais distante desse ideal, pior o seu lugar. A prateleira, é importante dizer, é profundamente racista. Quem está no pior lugar são as mulheres negras. Quanto mais preta a pele e mais traços negroides, pior. Mais essa mulher é desumanizada. Então, também estão lá atrás mulheres gordas, mulheres velhas. Em algumas regiões, isso pode ser ter 30 anos. 30, gente, Sim. né? O Brasil é profundamente etarista, mulheres com deficiência. Sim, lembra a atriz da Barbie? Chamaram de velha? Exatamente. Mas é importante dizer que a prateleira, ela cria uma assimetria, onde os homens são eleitos como avaliadores físico e moral das mulheres. Então, quanto mais distante desse ideal, mais essa mulher nem rosto tem. Ou seja, ela é objetificada, ela é pura carne e ela é desumanizada. E para os homens, constrói o que a gente chama de entitlement. Tipo assim, ele se acha no direito de avaliar. Então, sei lá, é o Paulo Guedes falando que a mulher do Macron é velha. E o Paulo Guedes é um velho. Entendeu? Nada contra. Eu estou ficando velha. Não vejo problema nessa palavra. Acho que até tem que se tornar uma palavra comum. Sim. Né? Um preconceito contra a velhice. Mas assim, é muito importante dizer que isso tem impactos na vida das mulheres. E eu considero o dispositivo amoroso como uma das principais formas de desempoderamento. Independentemente, gente, da riqueza, da condição, do estudo. É muito triste. E hoje é um bom dia para falar disso, porque a gente está no Dia dos Namorados. Ah, então vamos falar. É a tristeza para muitas mulheres, muitas. Muitas. É um vazio que nunca é preenchido. Não, é a ideia de ser mal sucedida, né? Porque é isso, você pode ser a presidenta da república. Com a Dilma não perguntavam? Nossa, mas ela é separada, vai subir com a filha, né? Sim. Como se fosse, né? A roupa da Dilma falava, mas a gente não vê falando da roupa do Lula ou do Bolsonaro. Não tem a ver com direita ou esquerda. Eu acho que é importante dizer que essa lógica, ela permeia diferentes Não posições. tem nada mais democrático do que isso. Do que a misoginia. Nada mais democrático. Inclusive, é uma esquerda também que tem se mostrado em muitas facetas de forma misógina. Muito. O Ministério das Mulheres, né, tem deixado a desejar. Sim. Demais. E masculinidade dispositivo. Depois desse, Valesca, você fez um post que ficou, né, que virou coluna, que foi falando muito sobre os esquerdomachos. Foi dos golpistas da masculinidade? Isso, porque eu acho que veio, né, que aconteceu, né, a gente tá falando entre esquerda e direita, nós somos mulheres. É isso. E é isso mesmo, de verdade, porque a gente percebe que a gente não tá protegida em nenhum espaço. Sim. A gente é atacado, eu acho que isso é importante, de formas diferentes. Sim. Na esquerda ainda tem muito mais chance de a gente galgar direitos e tudo mais, né? Eu acho que é importante dizer isso. A gente negocia algumas esmolas. Sim. Mas assim, a forma como a gente é atacada é diferente. Com certeza. E a gente precisa saber disso, eu acho. Inclusive para ter formas de resistência e de proteção diferentes. Sim, e quando eu percebo que em alguns momentos, para algumas pautas, inclusive na defesa de crianças, mulheres e crianças, mas muito crianças, a gente às vezes tem… Quem é de esquerda, ideologicamente, sente um desconforto porque tá concordando com a direita. Sabe aquela coisa assim? A gente vai chegando num não lugar. Sim. Porque na hora do vamos ver, a gente se sente desprotegida. Sim. Não, das crianças, gente. Quem fala pelas crianças? Pois Ninguém, né? Ninguém. E aí foi muito legal essa coisa, porque assim… Foi um boom de homem, né? Surfando nessa onda de homens aliados, que tem a ver com… desconstruído. Não, e tem a ver com aquilo que você falou do dispositivo materno. A gente também quer muito ter aliados. Sim. Né? A gente quer mas muito. eu acho que o dispositivo materno tem mais a ver… Eu até coloco isso no livrão, Saúde Mental, Gênero e Dispositivos. Tem uma nota de rodapé sobre isso. Primeira coisa, não existe um fora do gênero.
Então, assim, Sim. gente, isso é mito. Isso é lenda urbana, tá? O gênero vai nos afetar de formas diferentes, Sim. a depender de interseccionalidades. Então, nasceu no Brasil, você é afetado pelo sexismo e racismo. Agora, alguns estão abertos para se repensar. Sim. Então, não existe esse grupo, tá fora. O pensamento do fora não existe, é já desde dentro. Então, os desafios são diferentes. Eu acho que é importante ter um pouco de consciência disso. Mas assim, eu acho que é muito importante a gente pensar como construir esses diálogos, mas sem apagar questões que são muito importantes, entendeu? Eu acho que tem algumas questões que elas são essenciais de serem mantidas. E eu acho que hoje, principalmente nas discussões, eu percebo, e eu falo disso no meu próximo livro, que tem havido uma substituição da ideia de desigualdade por diversidade. Não são a mesma coisa. Veja, diversidade é importante. A gente, inclusive, vai ter banco com diversidade. Mas quando você vai fazer uma análise, né, de como é que é a distribuição de cargos, mesmo, por exemplo, instituições como os tribunais, a gente vai ver, nossa, temos aqui metade da juiz. Mas quem são os desembargadores? Né? A Danielle Kirguat, ela fala, que é uma socióloga francesa, ela diz assim, tudo mudou, mas nada mudou. Como é que o capitalismo, o patriarcado capitalista se reorganiza para manter as coisas, para manter essa hierarquia? Ele é genial em organizar Então, de novo, assim, né? a gente precisa trabalhar diversidade e desigualdade. Por isso que sexismo e racismo não são só diversidade, não, gente. São opressão. Isso quer dizer que o sistema precisa dessa desigualdade para se manter. Se mulheres pararem de fazer o trabalho não pago, o sistema quebra. Se pessoas pretas pararem de fazer os subempregos, o sistema quebra. Ou seja, é uma questão econômica. Então, a gente precisa levar isso em consideração. Eu percebo que a ideia de desigualdade tem sido subsumida e apagada na ideia de diversidade. Não nos representa como mulheres, a meu ver. Sim. E aí veio essa história dos homens aliados, homens feministas, os homens… menina, eu até esqueci de comentar isso. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante. E tem a ver um pouco com essa metáfora de como é que o sistema se reinventa para se manter. Então, veja, mulheres aí produzindo pesquisa, um monte de livro, passando a vida inteira. Porque a gente só tá aqui conversando, porque muitas mulheres morreram pela gente, né? Então, a gente tem sempre que se lembrar disso, porque isso também é apagado, essa história. A gente conhece a cara de um Freud, de um Jung, sei lá de quem, mas não conhece a história das mulheres pelas quais a gente tá aqui hoje. E aí, homens se beneficiando, se apropriando desse conhecimento, e são muito mais validados quando dizem as mesmas coisas que as feministas, do que as pesquisadoras. Porque aí, nossa, que lindo, que fofo, né? Muito. E aí, assim, ganhando em cima disso. Porque é muito fácil manipular o dispositivo amoroso e materno. O amoroso, que é a ideia, nossa… existe um feminista, um dia eu vou encontrar um desse. E príncipe, o novo príncipe encantado. É o novo príncipe encantado, exatamente. Nossa, que lindo, ele chora. Oh, que fofo, né? Muitas vezes até usando, vamos colocar assim, signos de feminilidade que não tem o peso de quem foi socializado pela feminilidade, que foi amputado existencialmente. Então, às vezes eu vejo aí homens que, resolve usar uma saia, passar um batom, massa, como projeto pessoal. Mas isso não muda a violência contra a gente. Então, aí você tá desconstruindo a sua parada pessoal, mas assim… Bom pra você. Maravilha. Não, eu sou favorável, Também. até porque assim, batom, saia, isso não é feminino, isso é humano. Né? Isso Eu sou abolicionista de gênero. Então, assim, você Isso aí. veste o que você quiser, faz o que você quiser, o problema é seu. Mas a gente tem que pensar numa estrutura que, inclusive, agora aumentou a violência contra as mulheres, né? Então, assim, existe uma manipulação disso daí. E do dispositivo materno. Eu sinto isso no feminismo. Eu acho que um dos grandes desafios para as feministas, muitas já estão aí descolonizando o dispositivo amoroso, é descolonizar o dispositivo materno. Eu não acho que o feminismo é para todas, todes. Não, o feminismo é para as mulheres. Sim. Essa coisa do… Você sabe que eu comecei, eu acho que quando eu virei mãe, há mais de 12 anos, eu reparei essa história. Que as mulheres estavam há séculos falando sobre maternidade, sobre carga. E de repente vieram os homens, começaram a falar aquilo que a gente estava falando. E aí eles viraram… O príncipe encantado. Não, referência na parentalidade. Vendendo livros, os grandes influencers convidados para falar em eventos sobre filhos. Ganhando dinheiro, Isso, que não pagam pra gente quando convidam. A gente precisa de dinheiro. Porque sem dinheiro a gente não… Não, mas peraí, até um tempo atrás, quem era a mulher que trabalhava e era remunerada? A puta. Pois é. As mulheres têm muita dificuldade de cobrar pelo trabalho. A gente sempre acha que não merece. A gente fica desconfortável. É isso. É sempre, meu Deus, tô pedindo muito, será? Quanto é que é pra ir no seu programa? É muito. Como você fala, não é consciente. Sim. Né? Porque mas é a ideia de que a gente tem que estar disponível e fazer por amor.
né? Mas é isso, só que amor não paga médico, não paga lugar que você mora, não paga comida. Isso. Mas assim, é bom você trazer isso. Por quê? Porque eu acho, dentro também de todas essas pautas, eu acho que um dos grupos que mais tem sido apagados são as mulheres mães. Muito. E não é à toa, gente, que quase 38% das mulheres não querem ter filhos. Eu sou uma delas, né? Eu não quis ter. Porque a gente percebe que é uma cilada. Tipo, meu Deus do céu. E a gente tá fazendo muitas pesquisas no meu grupo. Eu tenho orientado doutorados agora sobre esse tema do mal-estar da maternidade, o arrependimento, as violências sofridas como mãe. E as entrevistas, gente, dá vontade de chorar lendo. Porque é mais ou menos assim, você dorme com o sonho encantado da maternidade, da mãe margarina que é vendida na televisão. Sim. E acorda numa cilada, onde o seu companheiro, ele não sai nem do taekwondo pra te ajudar. É isso. Pra ficar em casa e cuidar da criança e te deixar livre algum tempo, pra você dormir, pra você poder fazer cocô. Então assim, como fugir disso? Porque é isso, quem pariu o Mateus, que o embale. E aí a gente vai ter uma judicialização. Por exemplo, a gente fez pesquisa, eu orientei um mestrado que foi sobre mães agressoras. Porque não sei se você sabe, mas existem dados que mostram que na pequena infância, geralmente quem mais comete violência contra a criança são as mães. Mas claro, porque elas estão ali 24 são elas horas. Que existem, E aí, assim, quando a gente foi entrevistar essas mulheres, a maioria vivia com Bolsa Família e tal. E uma coisa importante, quando chegava na metade do mês, elas não tinham mais como alimentar a criança. Então a criança começava a chorar de fome, ela batia. De desespero, ela queria dormir. Impotência. Veja, o que seria mais eficaz? Eu ter creche, com tudo, né? Comida, eu ter uma creche, forma de reinserção, dar a chance dessa mulher voltar a estudar, trabalhar. Então esse é um ponto importante. Essa mulher, ela é criminalizada. A gente precisa falar de… Gente, é muito violento. É muito violento. Então, a maternidade… E não existe saúde mental, né? Não, uma mulher que tá não. sem comer, com uma criança sem comer, berrando de fome. Olha, não precisa nem… a gente falando de hipossuficiência alimentar já é um plus. Uma mulher que não consegue fazer um cocô, que não consegue um dia dormir bem, um dia, pelo menos 2 vezes na semana, ela não pode estar bem. Então, a gente precisa falar disso. Houve, historicamente, uma hiperconcentração do cuidar nas mulheres. E a maternidade é o ápice disso. Agora, você sabe o que é pior? Eu estou orientando agora um pós-doutorado. E é sobre mulheres, na minha faixa etária, eu tenho 50 anos. Então, é entre os 50 e 60 anos. E que agora estão cuidando dos pais. Que agora é a fase que a gente investe. A gente cuida dos pais. E quem cuida são as mulheres. E quem é a primeira a ser demandada? A que não casou e não teve filhos. Então, gente, é uma cilada que lasca todas nós. Você não tem saída. Se correr, o bicho pega, se ficar, mesmo o bicho que você tenha irmãos. Os homens não cuidam. E para os homens que estão aí nos assistindo, vocês podem não cuidar porque vocês estão explorando uma mulher. Vamos acabar com isso. Então, assim, eu ando muito revoltada com isso daí, com as coisas que eu tô estudando, lendo, pesquisando. É isso. Quanto mais a gente estuda, mais… Não, isso me lembra a Agnes Varda. Tentei ser uma feminista feliz, mas não deu, né? É isso. A gente tem que ter… A raiva é potente. Sim. Né? Eu acho que também eu falo muito disso nesse meu próximo livro. Falo um pouco já no Saúde Mental, Gênero e Dispositivos. A maior amputação da feminilidade, que é misoginia, para quem nasceu no sexo feminino, é a amputação do ódio. Por isso que a gente tem tanta dificuldade. Porque o ódio é motor, né? É motor de mudança. Olha, o ódio, te move. O ódio é igual uma movimento. espada. Se você você tem que aprender desde criança a lidar aonde você vai matar o oponente. Então veja, se a gente é amputada, como é que as mulheres em geral expressam raiva? Tem uma crise, aí fala, tipo, teve uma crise histérica, né? Ou a gente chora. Que é chamado na literatura como um ódio impotente. Porque aí você não fez nada, você não mudou a realidade. Os homens não, eles são treinados. Vai lá, dá uma porrada mesmo no cara, no seu amigo. Por isso que numa discussão, a gente vê isso no Senado. Quem é que fala? É o homem. Geralmente a mulher começa a discutir, é tamanha agressividade e imposição, que não precisa só estar na palavra, é o jeito, é o corpo. Você viu ali a Marina Silva? Que as mulheres ficam… Não, aquilo ali foi show de horror. Mas foi didático. Temos que criminalizar a misoginia. Isso, vamos chegar nisso. Somos gente. Vamos chegar nisso. Você virou essa figura central, né, na luta para a criminalização da misoginia. Sim. Conta um pouquinho da sua história, a pesquisa que você entregou, tudo que você fez. O que acontece? Começou a me incomodar essa coisa assim, não, beleza, o racismo foi criminalizado. Tem que ser. Tem que ser. Inclusive, agora vai sair um artigo que eu fiz também com um aluno sobre xingamentos e racismo gendrado ou sexismo racializado. Que eu acho que vai ajudar muitos juízes a justificar o crime de injúria racial e de racismo. Então, é uma pesquisa grande, tá? Acabou de ser aceita numa revista. Então,
Então, assim, depois você pode falar, se você… Né, sim. Mas assim, bem importante, quando a gente racializa o alvo, homem ou mulher, a gente vai ter xingamentos específicos. Mas a pesquisa está bem legal. E, inclusive, as outras pesquisas sobre xingamento têm sido usadas para qualificar a misoginia contra mulheres. Então, a ciência tem vamos botar assim, um papel importante, junto com a justiça. É um papel de justiça social. Exatamente. Que embasa… Exatamente. Aí a gente teve a criminalização da homofobia, em paralelo, usando o racismo. Sim. E depois da transfobia. Cara, e a misoginia? Aí eu fiquei, gente, será que tem uma razão? Eu comecei a… Eu tenho muitos amigos… Não, sei lá, jurídica. Porque o juridiquês eu não entendo nada. Não, né? Quando eles começam a falar, não sei nem é a favor, é contra, não entendo nada. E aí, falei com um amigo meu que é juiz, depois falei com um amigo meu promotor. Não tem razão. Gente, mas ninguém tá vendo, isso é um absurdo. E aí, tentei falar com algumas mulheres políticas lá de Brasília. E nenhuma delas abraçou a ideia. E eu fiquei, gente, o que eu vou fazer? Aí uma das assessoras me falou, mas você pode fazer uma proposição. Sim. Então, que é uma coisa que pouca gente sabe, né? É isso, um portal da cidadania do Senado. E aí, eu entrei. Foi quando, então, eu fiz um post no Instagram falando, gente, vocês já pararam pra pensar? Tinha acontecido, eu não me lembro o que na época, que eu falei… Mas alguma cena dessas, tipo… Brasil, todo dia tem um cenário desse. E aí eu coloquei, gente, vocês já pararam pra pensar? É um vídeo, tá lá ainda na minha página, que o racismo é criminalizado, homofobia, transfobia e misoginia não? A gente não importa. Enfim, menina, aí eu fiz essa proposição, a gente conseguiu… Foi muito lindo. As mulheres lutando, indo falar com o porteiro, não sei quem. A gente conseguiu 21 mil assinaturas em menos de uma semana. E foi acolhido no Senado, mas ficou paralisado e voltou agora a circular. Se a gente tem uma lei de criminalização, isso serve para política, serve para tudo, entendeu? Mas o que mais me deixou apreensiva foram algumas feministas, tipo, me criticando, sendo contrárias, que absurdo, e que apoiaram a criminalização do racismo, da homofobia e da transfobia. Eu acho uma contradição. Ou não criminaliza nada, né? Ou… Não dá, gente, não dá. Mas aí entramos no dispositivo amoroso. É estranho. Porque não faz o menor sentido. Não tem porque, justificativa. Assim, a gente sabe que tem toda uma… Né, não, dizem que não funciona. Que não… Ué, mas aí não funciona pros outros também. Gente, como não funciona? Se a pena não tem função educativa, então a gente não seria um país que tem Exatamente. pena. O Estado dizendo… Isso aqui está errado. Está errado. Não aceitamos. Não aceitamos. É uma intervenção histórico-cultural. Exatamente. A gente até entende a questão do abolicionismo, punitivismo. A gente sabe quem é o público que está lá encarcerado. A gente sabe quem são. Mas assim, na hora das mulheres… É que dão essa cartada. Eu achei bem sintomático. Principalmente… Vindo de mulheres. De pessoas que comemoraram, vibraram com a criminalização dessas outras pautas. E elas não falaram nada quando você deu essa provocada. É isso. A gente sabe quem vai ser presa. Enfim, gente, a questão eu acho que a gente tem que caminhar de duas formas, educativa e punitiva. Sim. Não tem como se livrar da punição por agora, não tem. Talvez na Suécia. No Brasil, acho complicado. Sim. E você pensa muito em escrever para mulheres mais jovens e fazer toda essa sua… que você sabe muito bem, educar as mulheres mais novas para tentar se proteger contra a misoginia? É possível? Então, eu tenho me voltado mais do que mulheres jovens, porque eu acho que esse livro A Prateleira já dá para adolescentes. Já dá, né? E muitas professoras estão usando nas escolas. Que idade você acha que… Eu acho que 13 anos já lê, gente. Lê ainda, se tiver uma mulher adulta, com as professoras, maravilhoso. Eu tô aqui pensando na minha filha de 12 anos. Maravilhoso. Mas eu tenho, assim, me preocupado muito com a educação. Pois é. Isso também é um ponto importante, assim. Eu tenho um pé na educação. E a gente tá falando aqui punição, mas a gente não tá falando só dessa ponta. Não, lógico que não. Mas assim, se eu eduquei e a pessoa tá fazendo, sabe? Por exemplo, dentro da universidade, se eu dei um curso sobre… não pode assédio é isso, tem tais efeitos. Aí tá lá o professor, porque tem muito assédio sexual. Ele continua, eu sinto muito, gente, ele tem que ser exonerado, ele tem que ser punido. Sim. Entendeu? Então é sobre isso, né? Mas é isso, eu sou educadora, tenho me preocupado, como eu falei, com essa questão da educação e pensado em como promover intervenções que sejam contra a tecnologia de gênero. Então, toda essa construção desses materiais, eu acho que tem essa intenção. Inclusive, uma coleção para crianças a partir de 8 anos, que é a coleção Mulheres Insubmissas, que é coordenada pela professora Patrícia Valim da UFBA e por mim. Já saíram 3 números, um
sobre a Maria Quitéria, o segundo sobre a Anísia Silveira e o terceiro que eu escrevi com a professora Ana Miriam Vinci, que é professora de filosofia da UNB, que eu tô muito feliz de ter feito isso, ela ainda em vida, que foi da Niede Guidon. O livro tá lindo, a história da Niede, eu sou apaixonada, arqueóloga. Que maravilhoso. Então, assim, pude fazer vamos botar assim, essa homenagem, ela ainda viva. Uma grande mulher, uma grande cientista, que sofreu misoginia pra caramba, foi uma desbravadora e que é a responsável pela criação e manutenção, até hoje, a despeito do desapoio dos governos, do Parque Nacional da Serra da Capivara. Que máximo, Valesca. Não, fiquei muito feliz. E eu fiquei triste porque, assim, outubro, eu tô indo pra Petrolina, vou participar de um evento lá do tribunal, Mas com a esse universidade. livro já saiu? Já, maravilhoso. Ai, pena, eu não Uma tinha. pena. Ai, podia ter trazido. Procurem, tem na Amazon, vale a pena ler. Vocês vão Sim, ver que é eu vou apaixonado, dá vontade de virar E arqueóloga. a partir de 8 anos? 8 anos, ilustrado Que- pela Clara Não, a ilustração tá linda. Inclusive, as imagens das pinturas, ela se baseou em fotos que eu tirei na Serra da Capivara. E eu vou em outubro, e a minha intenção era, no final de semana, pegar o carro e entregar na mão da Niede, em mãos, entendeu? Mas, enfim, foi possível fazer ainda em vida. E eu gostaria muito que esse livro chegasse em todas as escolas públicas do Brasil. Que todas as meninas conhecessem a história dessa mulher formidável que foi Niede Guidon. Que é super desconhecida, né? Super! Já quero pra minha filha. Não, quando a Niede conseguiu chegar nessa região, geralmente chegou com uma amiga de calça jeans, num carro, tal, num jipe. As pessoas falavam assim, nossa, o que é isso? É sapatão? Isso deve ser homem, é um macho. Assim, gente, coisa, vocês não têm noção. Muitas ameaças de coronéis, porque eles estouravam várias cavernas, assim, pra, enfim, virar pasto, plantação. E aí ela batia de frente. E as ameaças de morte, é até uma história engraçada, né, que ela conta também em algumas entrevistas, que ela foi na casa do cara e falou, eu sei que você me ameaçou de morte, mas eu queria dizer o seguinte, que eu também tenho um amigo lá no Rio, já contratei um cara que se eu morrer, sua família toda vai morrer também. Aí o cara parou de ameaçar. Maravilhosa. Ela entendeu o jogo de linguagem que ela tinha que jogar. A espada e o ódio. É isso. Então, uma mulher que enfrentou muita coisa. Então, esse é o baralho. Quer falar? Então, que se chama Emancipação. Quer dizer, não é empoderamento. Maravilhoso. Porque eu implico muito com essa coisa de empoderamento. Ai, a Anitta é a top 1 do Spotify. Não, gente, isso é sucesso pessoal dela, individual. Não, total. E assim, e até esse empoderamento de mostrar a bunda e tudo mais, ela pode porque ela tá protegida. Mas uma mulher, se for mostrar a bunda assim, vai ser estuprada, né? Andar na rua assim, não ande. No Brasil não ande, não. Não, minha filha tem 12 anos. Aí todo mundo, ai meu Deus, que ruim, né? Você já tem que falar pra ela que ela não pode usar determinadas roupas. Eu falei, eu estou ensinando ela a se proteger. É isso, é estratégia. Mas isso é importante, porque também eu sinto que tem uma cooptação. Muito, e uma confusão, né? Uma cooptação desse discurso crítico como se fosse uma coisa moralista. Gente, eu sou a favor das bundas. Eu sou a favor da democracia das bundas. Mas você tem visto bunda caída? Bunda peluda, bunda de homem, bunda com furúnculo, bunda gorda, bunda com… Não tem. Corpos nus, né? Então, acho ótimo. O corpo que é mostrado é um corpo dentro de um ideal padrão, um corpo caro. Quem tá mostrando geralmente a bunda dessas influências é uma bunda caríssima, gente, que não é acessível pra todas nós. Então, assim, não acredito nesse empoderamento. Quando o homem tá festejando uma conquista nossa, eu já tenho um pezinho atrás. Porque a gente tem conflitos de interesses, entendeu? Sim. Então, acho que é importante dizer isso. Então, voltando, a emancipação. O empoderamento eu sempre defino assim, pensando a metáfora da prateleira, é como conseguir um melhor lugar num jogo que você não escolheu. Mas você não muda a regra. Então, assim, faça sua make-up, use salto não sei o que lá. É isso. Rebole a bunda não sei como. Emancipação é dizer, eu não quero esse jogo. Eu acho que esse é um ponto importante. Sabendo que você não sai do jogo só porque você quer. Então, assim, não seria pesquisadora, professora, eu sou otimista. Mas eu sou otimista realista. Inclusive para os influencers aí que usam muitas vezes a prateleira mal usada, prometendo sair da prateleira. Gente, isso é fake. A prateleira é uma metáfora para entender a aprendizagem das emoções. As emoções são aprendidas e marcam a sua socialização primária, vão te acompanhar. Dá para descolonizar, dá para amenizar demais. Sim, e tem todo esse discurso não monogamia, então, blá, blá. Podemos falar disso? Podemos. Você entra um piano, vai sair um piano afinado. Mas você não sai uma flauta, como estão prometendo. Isso é coaching. Isso é neoliberalismo. A gente tem que ter os pés na realidade. O que as pesquisas e emoções mostram é que são necessários aí pelo menos
umas 3 gerações para ter uma mudança de configuração emocional. Então, a vida não é suficiente. Isso quer dizer que a gente não pode se reinventar? Pode se reinventar. Mas assim, né? E aí, esse jogo, ele é baseado… A gente pode até abrir. Ele tem 4 eixos. Ele foi feito, né, pelo meu grupo de pesquisa e da professora Elígia Feitosa, que é da UFSC. Então, aqui a gente tem 4 eixos. Esses eixos… O design é todo da Clara Bá também, que fez o livro da Niege, maravilhosa. Então, a gente tem 4 eixos. Um é mulheres, esse daqui, mulheres e meninas, dispositivo amoroso e materno. Esse daqui, meninos e homens, dispositivo da eficácia. Raízes culturais da violência e violência contra as mulheres. Então, você mistura, é muito super ativo. A gente pode até pegar uma carta para você ver. Eu vou deixar esse baralho para você. Então, aqui, ó. A mãe de Pedro e Lucas recebeu uma promoção no trabalho. Seu salário aumentou e a carga horária também. Como o pai está desempregado, ele irá assumir as tarefas domésticas. Pedro ficou feliz pela conquista da mãe e satisfeito pelo acordo familiar. Porém, Lucas discorda e diz que o homem não deve ficar responsável pelas tarefas de casa. Formem 2 grupos, sendo que um grupo deve desenvolver argumentos a favor de Pedro e outro a favor de Lucas. Na sequência, façam um debate. Tem cartas que tem saiba mais. Então, por exemplo, que são essas cartas daqui. As cartas saiba mais, tem uma que é sobre o funcionamento da prateleira, rivalidade contra meninas, a homofobia, que vai estar no centro da masculinidade. Então, é um jogo super dinâmico. Em geral, os adolescentes participam, é maravilhoso, Sim, gente. imagina, engajamento total. E é considerado um jogo sério. Então, ele foi validado em escolas de 5 estados brasileiros. Só para você ter uma ideia, uma das cartas… em algumas cartas a gente usou música sertaneja. Mas aí os adolescentes, alguns assim, não, eu odeio música sertaneja, e virava um debate sobre o gosto musical. Então a gente não atingiu o objetivo, a gente mudou a carta, mantendo esse conteúdo que eu elenquei nos dispositivos e que a gente precisa para promover um letramento de gênero. Tem todo um know-how por trás. É como uma guerra de gênero. Que botãozinho a gente vai mexer. E que idade você acha legal? A partir de 14 anos. Esse é um baralho. Quem tiver interesse, gente, pode pedir pelo e-mail jogando contra o machismo, tudo junto, @gmail.com. Vamos botar na legenda, vamos por botar favor, QR eu mando. Code. Esse aqui também, podem pedir livrosvalescasanello@gmail.com. Se pedir os 2, fica só um frete, é melhor ainda. Fica mais barato o frete, tá? Então eu mando tudo pelo correio. Agora sim, o jogo, gente, vale a pena. Inclusive para adultos e adultas. Então, muitas mulheres comprando para jogar entre si. Porque vocês vão lembrar de um monte de situação. Sim, da nossa vida, da nossa história. Da nossa vida, ó. Quer ver? Por exemplo, deixa eu pegar aqui um do dispositivo amoroso. Jéssica combinou com suas amigas… Maíra e Beatriz irem para uma festa juntas. Em um momento, durante a festa, Jéssica ouviu um grupo de meninos atribuindo notas para a beleza de cada uma. Bem normal, né? Jéssica ficou decepcionada e triste com essa situação. O que você pensa sobre a atitude desses meninos? O que você diria para a Jéssica? E nas de violência, tem situações assim, que o namorado quebrou o celular, mas depois pediu desculpa. Aí ela fala, amiga, é porque ele estava nervoso. Sim. O que Ficou você… com ciúmes. Exatamente. Então tem várias situações, gente. Tem situações aí, por exemplo, sobre a questão dos meninos em relação à virilidade sexual, tanto que isso é cobrada deles. Então o pai vai apresentar e fala, esse aqui é meu garanhão. Sim. E o menino é virgem, aí como ele se sente mal. Inclusive, numa das pesquisas agora que eu também orientei no doutorado, foi sobre imaginário erótico, que eu até fiquei chocada com o resultado. Ainda é comum no Brasil a iniciação sexual pela prostituição. Eu achei que isso estava superado, gente. Não, é muito comum, muitos homens contando isso, né? Então, do pai falou, nossa, o moleque tem 12 anos ainda não transou. E homens, assim, nas cidades, né? Não é que é homens no interior. Não, é cidade. E assim, é uma coisa que os homens têm dificuldade de falar, o quanto é traumático. Porque a maioria diz assim, nossa, foi horrível, eu senti um nojo, mas não podia dizer. E depois, pela prática… começa a desumanizar mulheres e a tornar comum essa desumanização e erogenizar. Então vai se construindo uma masculinidade muito adoecida. A gente tem que intervir cada vez mais cedo. Cada vez mais. Não, e é a pornografia tem um papel isso importante. Isso que eu ia falar. Eu ia te falar isso agora. Vamos falar, pornografia. Porque é chocante, né? A deseducação sexual, em termos de… É a principal tecnologia de gênero hoje para os homens. Porque homens não sabem fazer sexo, porque foram educados na pornografia. Na maioria, gente, faz muito mal. Pois é. Na pesquisa… E aí as mulheres também não sabem. Tem um nível de amostra
terrível. Sim. E ficam também achando Que não tem prazer. que não tem, não, e não só que não tem prazer, como elas também. Aí volta o empoderamento. O empoderamento é transar com todo mundo, É ou isso, eu, sabe? Performar uma Isso, coisa, aí mas sem ter prazer. performa aquilo ali. Sex E eu symbol. fico imaginando, Sex cara, appeal. essa mulher não sabe o que quer ter, sabe? Prazer, Sim, tesão, conexão. sim. Por isso que ela tá falando. Aí vem a romantização da prostituição, né? Ai, Não, olha, total. que maravilhoso. No Total. no dia do trabalho, não sei, você provavelmente acompanhou, porque você dá conta de tudo ao mesmo tempo. Não sei se eu acompanhei, não. Fala. No dia do trabalho, acho que foi Cláudia, alguma revista dessas digital, postou uma garota de programa, entendeu? Ah, não vi isso, não. Tipo então, assim, olha uma então. garota de programa de sucesso. Não, Olha aqui, cê tá falando- no dia do trabalho. Peraí, você trouxe muitas coisas. Peraí. Então, primeira coisa. Também fizemos pesquisa, orientei um mestrado de uma… Minha ex-aluna, ela é ginecologista, tem mais de 30 anos trabalhando com mulheres, né? A Gerli Araújo. E assim… 10% só das mulheres, não é só um dado brasileiro, no Ocidente em geral, conseguem ter desejo sexual depois de um ano de relação. E a gente entrevistou mulheres que tinham desejo sexual e mulheres que não tinham, mulheres que tinham mais de um ano de relação. E uma das coisas que a gente viu foi exatamente os efeitos deletérios dessa socialização em cima da sexualidade das mulheres. Então, assim, é um efeito real nessa emocionalidade, nessa sexualidade. Guarda isso. Agora vamos para a pornografia. O que as pesquisas mostram… antes um adendo, porque também vou voltar naquilo que eu falei. Tá tendo uma manipulação das palavras para dizer que a crítica à pornografia é moralista. Tem nada a ver. Então, uma coisa… Gente, eu gosto muito de sexo, eu gosto, inclusive, Exatamente. de gozar, adoro também. ter prazer. Mas não é isso. Veja, a discussão da pornografia não é um discurso moral religioso. Ou até pode ser para quem é crente, tudo mais, respeito. Mas assim, o problema da pornografia, a meu ver, é ético, político, afetivo. Como tecnologia de gênero, o que a pornografia tem incitado nos meninos e nesse tornar-se homem? A capacidade de objetificação sexual, que nesse livro aqui eu explico que é a principal forma de manifestação de misoginia no nosso país. Então, assim, inclusive tem uma tirinha sobre isso. Quando é que o menino passa a ser aceito e ele vai gozando de um prestígio na casa dos homens? É quando ele vai mostrando perante os pares a capacidade de desumanizar e objetificar mulheres. Então, mesmo homens gays, prestígio, eles falam né? assim, olha a bunda, olha o peitão. Ele nem deseja, ele não tá sentindo nada. Mas para não sofrer a violência intragrupo, ele performa essa forma de misoginia, que é a objetificação sexual. Então, acho que esse é um ponto importantíssimo. Há uma desaprendizagem, porque quando isso cria no cérebro, a neurociência já tem mostrado isso ativa o sistema de recompensa. Então, é como a droga. Sei lá, você toma um álcool, você toma lá um copo de cerveja, você fica bêbada, mas se você tomar todo dia não vai dar nada, você vai ter que tomar 2, depois o engradado. A pornografia é a mesma coisa, então papai e mamãe é excitante, que delícia. Depois você vai precisar, até no final, haver uma cena de estupro, uma mulher sendo penetrada por 10 homens. Ai, professora, mas tem gente que gosta. Gente, tem, mas é exceção. Então, assim, você cria uma ideia de sexo que é muito deturpada. E o que esses homens nos narraram, eu acabei de escrever um artigo, né, com o Henrique, que foi esse aluno de doutorado, sobre essas entrevistas sobre o uso de pornografias. Então, de homens que já foram viciados, e que dizem do efeito deletério, porque eles não conseguem mais ter uma sexualidade. Sim. Ele não consegue mais transar com a mulher de carne e osso. E homens jovens tendo que tomar Viagra. É isso. Então, assim, e aí, pra quem defende essa ideia de que a pornografia é libertação, gente, a pornografia é uma indústria bilionária. Nunca o nosso… Tão subversivos. Nunca o nosso imaginário foi tão colonizado. Nossa. Eu sou a favor das fricções. Vamos aí friccionar o corpo, vamos explorar as áreas, né? A gente tem a pele, é um órgão erógeno. O maior órgão, vamos trabalhar nessa relação com o outro, seja quem for, um outro, outra, sei lá, outros também, se é a favor. Mas assim… Vamos usar a experiência, sabe? Esse discurso eu acho bem complicado. E aí, indo para a questão da prostituição, eu acho que é muito importante a gente diversificar os grupos de prostituição. A prostituição, em geral, a maior parte da prostituição são mulheres pobres, mulheres negras, marginalizadas. Mulheres que não tiveram escolha. Então, assim, dizer que é uma escolha de uma violência enorme. Se eu quiser virar puta, é escolha. Porque eu não tô passando fome, já estudei, tenho opções… E se eu quiser, seria ótimo. Mas não é o caso. A gente tem que tomar muito cuidado de quem a gente está falando. Eu vejo algumas mulheres que são prostitutas de luxo e tudo mais, garotas de programa de luxo. Beleza, eu sou totalmente favorável a fazer o que você quiser.
se você teve a opção. Agora, usar esse discurso para mulheres que estão lá transando, ainda mais na pandemia, às vezes para ter um prato de comida, para alimentar os filhos, isso é violência. Demais! Isso é misógino pra caramba. Sim. Então, assim, eu acho que o Estado não pode se isentar dessa discussão e tem que tomar muito cuidado para que um grupo minoritário, no sentido de incidência, represente quem é a maioria do grupo que se prostitui. Com certeza. Mas mesmo essa minoria aí fica promovendo como se fosse assim. A coisa legal. É muito que legal. E é isso. Aí e é empoderamento. OnlyFans, É empoderamento. Aí é OnlyFans. Nossa, pra que você vai estudar? Pra que você vai ser pesquisadora? Sim. Escrever um monte de livro? Sim. Olha, tem homem… É aquilo que eu falei. Tem homem batendo pau, me achando legal. Gente desconfia. Pois é. Não tá mexendo com eles, entendeu? E é uma relação de hierarquia. É conflito de interesse. Né? E o contrário também, quando você fala uma coisa e vem um cara, nem todos os homens, sua feminazi. Gente, é igual um insetinho que picou, inchou, mas porque tem machismo. Incomodou. Você ficou falando, eu fiquei lembrando do filme da Nicole Kidman que eu odiei. O tal do… Não, a Nora, você assistiu? A Nora eu não vi ainda. Ai, mas o da Nicole Kidman, que ela é super bem-sucedida. Aí tem um casamento super legal com o Antônio Bandeiras, o Baby Girl. Sim, eu não assisti o Baby Girl. Não assisti. Eu agora tava na França e na volta, porque eu tava assim, eu não vou dar dinheiro pra esses filmes, né? Eu não vou dar dinheiro. Enfim, porque mas a gente tem que ver pra falar mal. Não, é verdade, mas eu fico… Mas dinheiro é política. Sim. Eu sempre penso, o que eu tô consumindo? Pra onde que eu tô dando dinheiro? E aí, bom, tava passando avião, falei, não, vou assistir a Nora. Porque eu fiquei triste, Fernanda Torres, que você não ganhou aí o prêmio. Pelo amor de Deus. Gente… Sinceramente, eu não vi, eu vou ver. Filme não vou tem ver pra gente falar mal juntas. Não tem roteiro, um negócio horrível, assim, um negócio… Eu acho que ninguém vai lembrar desse filme em 3 anos, até menos. Sinceramente, sabe? Filme… E assim, que coloca, eu acho que a prostituição nesse lugar. Romântico. Por isso que ganhou, entendeu? Os filmes que vão colocar as mulheres em outros lugares foram apagados, né? A Substância, que foi uma crítica. O lugar daquela mulher forte no Ainda Estamos Aqui. Sim. Enfim, eu achei triste. Achei mesmo. E assim, eu tive tanta dificuldade de manter a atenção no filme, nossa, que filme legal, que eu vi assim, acho que em 4 partes. Eu vi metade na ida em 2 vezes e metade na volta em 2 vezes. Não, e eu fiquei impressionada, porque esse da Nicole, o Baby Girl, umas mulheres assim super bem-sucedidas se identificando, né? Porque ela é uma mulher super bem-sucedida, chefona, incrível. Eu vi a história, ela é mais velha, não é? A Nicole Kidman, né? Não, mas ela é mais velha do que o cara que ela se envolve, né? Isso. Eu lembro, eu li a sinopse. Aí o cara que ela se envolve, além de ser… ela é chefa. Sim. Ele é mais novo, mas ele é apenas um jovem babaca. Sim. E todo mundo achando muito tesudo. Sim. Isso. Não. Aquele jovem babaca humilhando ela. Eu falei, nossa, gente, que subversivo. Então, mas Nunca vi isso acontecer. O russo todo lá mundo da história… com isso. O russo da história da Nora é isso. É Também um filhinho de papai, um nepo baby, entendeu? Um babaca, escroto, violento. E tipo, cara, que filme nada a ver. Um filme eu achei podre. Mas eu fiquei impressionada como as mulheres… ainda se identificam, ainda gostam. As mulheres adoraram, sentiram tesão. Mas posso te falar uma coisa? Sim, contempladas. Eu acho que a gente também precisa pensar nos efeitos de uma cultura que erogeniza a misoginia. Veja, quantos livros, Juju, você já leu de uma mulher escritora, mas não pode ser assim, minha irmã escreveu um livro, só eu li, tá? Assim, que tem um impacto social, que grande circulação, que escreveram sobre a própria experiência do próprio corpo. Tipo, eu já acordei, tava excitada, e botei meu dedo no clítoris, fui enfiando, sei lá. Uma coisa que, assim, fosse dando tesão, olhei aquele cara, olhei pro pau dele. A gente não tem. A gente não tem. O que a gente tem é a construção de um imaginário feito por homens. Então, a gente tem uma representação que faz uma mediação da gente com a gente mesmo, que é masculina. É isso. Então, a performance, assim, né? É isso. E até uma erogenização da dor, do sofrimento, da porrada. Né? É muito complicado. Eu já tive pacientes, assim, por exemplo, pra gozar, o cara tinha que enforcar uma vez, assim, ela quase realmente teve um problema sério, né, com isso daí. Então, isso é aprendido. E eu acho que a gente tem que pensar, então, o efeito deletério de uma cultura que é profundamente misógina e que tem ódio às mulheres. A gente aprende a se odiar. E o pior ainda é erogenizar o auto-ódio. Isso é muito complexo e muito complicado. Muito. Mas é isso, então não é ser contra, eu quero ser uma garota de programa. Gente, ok, você tem um curso superior, ou tem um trabalho legal, tem casa, comida, a gente não tá falando de você. Mas a gente tá falando da maioria das mulheres. A gente tá falando de categoria, né? E como a prostituição
está profundamente ligada, tem muito estudo sobre isso, ao tráfico humano, ao tráfico de mulheres. Então, assim, se a gente for pensar, a prostituição está no coração do patriarcado capitalista. Sempre esteve. Inclusive, né, a Silvia Federici fala disso. Né? Quando vai tendo uma privatização, como é que houve, bordéis que eram patrocinados pelo governo. Exatamente pro homem lá, dar umazinha e… Aliviar. O próprio Santo Agostinho dizia que a puta era fundamental. Como é que os homens vão respeitar as virgens, as mulheres para casar, se ele não tiver um esgoto seminal? Essa é a palavra. É nojento, né? É muito nojento. E aí, Valesca, falamos tudo que temos pra falar? Nunca falamos. Aqui dava pra fazer uns 5 programas. Bom, ai, eu amo muito essa mulher. Daria pra gente ficar aqui horas, né? Sim, muitas. Eu ficaria aqui com você, sei lá, 2 dias falando. Eu também, batendo papo, eu também. Mas o que você quer? Vamos fechar aqui. Você tá aqui no Rio, na Bienal. Quais são os seus planos, assim, nos próximos meses que a gente possa falar aqui? Então, eu vou aqui na Bienal, na sexta, eu vou estar lançando esse livro aqui, né? Masculinidade Dispositivo da Eficácia. Quando o programa for pro ar, eu acho que já vai ter passado, infelizmente. Não, tudo bem. Sexta é amanhã. Estamos hoje no Dia dos Namorados, nada mais simbólico. 12 de junho do que receber essa mulher nesse dia. Muito bom, muito bom. Mas dá pra pedir pelo correio, Sim. Né? Façam isso. E no sábado também vou estar com a prateleira. Mas assim, qual é o meu projeto agora? Eu tô refazendo o livro do Dispositivo Amoroso em tirinhas. Então vai sair até o final do ano. É com o mesmo ilustrador, o Alexandre de Nadal, maravilhoso, gente, lá de Porto Alegre. Tô finalizando o primeiro volume desse livro que eu tô escrevendo há 4 anos, sobre gênero e emoções, que tá maravilhoso. Inclusive, eu fui pro Canadá, pra um laboratório que é sobre cultura e personalidade, para isso, né? Para estudar, para ter acesso à biblioteca e tal. Mas sai esse ano? Não, o primeiro volume sai. Gente, mas assim, me deu muito trabalho, tá dando muito trabalho. O livro ficou gigante, 600 páginas até agora. Então, eu resolvi fazer em 4 volumes. O primeiro deles será sobre gênero, resgatando a história desta palavra, resgatando a história do feminismo. Porque é isso, as pessoas acham que tudo é feminismo. Não, nem tudo é feminismo e tá tudo bem. Não é uma disputa, né? Como se não ser feminismo fosse pior. Porque mulherismo não é feminismo e tá tudo bem, né? Eu acredito. E todas as lutas, né, são importantes, tem a sua… Olha, eu faço uma analogia, porque tem uma luta no campo da psicologia, das psicoterapias. Então, eu sou behaviorista, eu sou psicanalista. Então, psicanalista não é sei lá o quê. Eu odeio, um odeia o outro. Então, uma coisa, eu tenho uma formação muito grande, mas nessa parte cultural, sócio-histórica. As psicoterapias, fazendo uma analogia, são etnoterapias. Elas funcionam para um problema que é criado histórico e culturalmente numa certa cultura. Se você chegar e for aplicar a psicanálise numa cultura que não tem nada a ver, vai ser uma violência. Então, da mesma maneira, o feminismo surge como um fármaco necessário na cultura ocidental. E tem uma história que a gente precisa conhecer. Ser feminista não é simplesmente, sou a favor das mulheres. Sim. Leiam, gente. A gente precisa conhecer, né? Saber de onde vêm essas raízes, quais são as reivindicações, conhecer essas mulheres. Então, acho que vai ser interessante, assim. Vou trazer, fiz várias entrevistas em profundidade. Acho que vai ser um livro que vai trazer algumas reflexões importantes pra gente até pensar as políticas públicas. Porque política pública, a meu ver, deveria ser baseada em pesquisa, não em lacração. Com certeza. Acho que esse é o grande problema, né? Quando a gente fala de assuntos espinhosos, assuntos às vezes que desagradam. E a gente fica muito nessa função de agradar todo mundo, de abraçar. É o que eu falei, ciência… Todas as lutas importam. Não, e eu falei Mas isso. política pública, não é na hora de… vamos todo mundo entrar aqui e tomar uma cerveja? Cara, maravilhoso, então, todo mundo junto. Por isso que eu sempre falo, às vezes me perguntam assim, você tá falando… Às vezes até de qual feminismo? Gente, eu tô falando da ciência. Então, acho que esse é um ponto importante. Eu tenho um compromisso com as coisas que eu falo, baseado em ciência. Sim. E aí, eu acho que esse é um ponto importante. Às vezes, desagrada. Maravilhosa. Tô do seu lado, não solto sua mão. E essa coisa do corpo, eu acho que pra acabar, é muito louco. Porque eu fui percebendo isso também, como mãe, na amamentação. Né, a gente começaram a negar tudo que é corpo, tudo que é biológico. Eu acho que isso faz parte falar de um momento do da capitalismo, amamentação muito. Tudo, meu Deus, ela quer, aí é menos mãe, quem não amamenta. Não, gente, a gente tá falando de uma coisa séria. Política pública, amamentação, por que garantir a amamentação é bom? Sim. E aí, quando a gente fala desses assuntos, não, agora somos sujeitas sociais. Não, e mais mulher, menos mulher. Gente, é um negócio tão doido, tem gradação, é esquisito, né? Aí vem, né, algumas aí também influencers
psicanalistas, não somos sujeitas sociais. Somos sujeitos sociais, mas temos corpo. Sim, exatamente. Não, essa é a questão. Eu tenho feito muitas postagens, inclusive no Instagram, com isso. Corpo existe, sexo importa. E aí mostrando essa invisibilidade nas pesquisas. E isso, além de tudo, é muito importante dizer isso. Isso é tema do meu próximo livro. O corpo não é uma matéria inerte. É uma matéria, tem uma materialidade, querendo ou não, mas que tem efeito dessa própria socialização. Então, por exemplo, se a gente pegar até antes do capitalismo, né? Geralmente quem comia primeiro? Os homens. Então comia proteína. As mulheres comiam o que sobrava, mulheres e crianças. Então, em geral, era o quê? Vegetais. Era uma alimentação mais vegetariana, porque era uma sociedade da escassez. O seu alimento afeta a sua arquitetura corporal. O tipo de brincadeira que você vai fazer afeta, né? A gente tá lá com a boneca, ou a gente ganha um carrinho de rolimã, faz diferença. Né? Se eu não posso subir uma árvore porque eu tô de saia, vão ver minha calcinha, e o outro lá pode. Então, assim, essa repetição, e aí eu acho que vem minha discordância da Butler, já é um spoiler do livro, mas assim, de que não é só a performance deixa história. E essa história é o corpo, é o embodiment. Então, o livro vai falar sobre isso. Ai, morro de ansiedade. Junto comigo, obrigada. Foi ótimo. Obrigada pelo convite, querida. Amei, que foi bom. Muito bom. Foi muito eu namoro esse Foi encontro há muito foi tempo. Muito bom. Amei. Um beijo, boa sucesso. sorte. Muito lindo esse estúdio. Adorei estar aqui contigo. Amei muito, muito, muito. Muito obrigada por ter vindo. Tô do seu lado. Conte comigo. Vamos juntas. Tá? Muito beijo. Sucesso. Obrigada. Que seja tudo lindo no Rio de Janeiro, na sua vida, em tudo. Obrigada, querida. Beijos. Vamos juntas. Sim. Beijo, gente. Do pecado tão chegando. Senta direito, garota.